Olá galera, estamos aqui com a parte 2 do vídeo em relação à defesa siciliana variante do dragão. E a gente vai estudar o dragão chinês, tá? Que é o lance 10 torre B8. Mas fiquem calmos que, como eu falei para vocês, iniciantes podem ver também essa parte. A gente já viu também bastante as ideias gerais, né, dessa defesa, dessa variante também. E agora a gente vai ver pela visão das pretas, tá? No primeiro vídeo a gente viu as ideias gerais pela visão das brancas. Então é importante também a gente ver o que os dois lados estão pensando e a gente ter também essa visão do tabuleiro, que vocês podem muitas vezes enfrentar essa defesa e também jogá-la, né? Então é importante aprender dos dois lados. Então as brancas saem com o peão do rei, a gente vai agora defender com C5, que é a defesa siciliana, como a gente já viu. Cavalo F3 e vamos jogar D6, né? Começando já com a estrutura da dragão. Aqui também pode levar para outras variantes, né, como a Chevening e Najdorf, ou a clássica, mas hoje a gente vai estudar a dragão. Depois de D4, na variante aberta, a gente toma, as brancas retomam de cavalo. Cavalo F6, como eu disse para vocês, é primordial esse lance. Cavalo C3 e agora sim G6, que é a variante do dragão. A gente vai estudar hoje o bispo E3, mas como eu falei para vocês no outro vídeo, pelo amor de Deus, não vamos nunca jogar, ao invés de bispo G7, nunca jogaremos cavalo em G4. A gente vai perder uma peça agora imediatamente, né? Como a gente até fez o teste no vídeo 1, as brancas jogam bispo B5, depois de bispo D7 a gente está perdendo um cavalo inteiro. Então a gente já está sendo castigado em mexer a mesma peça duas vezes na abertura. A gente acabou de jogar o cavalo em F6, vamos jogar em G4? É um pouco estranho, né? Então a gente já vai ser até castigado por isso. Então, bispo G7 é um lance mais natural e muito mais forte, faz bastante sentido. Depois de F3, como eu falei para vocês também no vídeo anterior, na parte 1, quando as brancas fazem este lance, elas já estão caracterizando que querem fazer o roque grande, porque não teria muito sentido se as brancas fizessem o roque pequeno jogando F3, porque essa diagonal aqui ficaria fraquíssima, tá bom? Cavalo C6 é um lance bastante legal, a gente desenvolve uma peça leve, como eu falei para vocês, ao invés dos peões, tá? Vamos falar de peças. É sempre bom a gente desenvolver peças leves, tá? Em momentos parecidos quando a gente vai fazer o roque, isso é bastante legal. Centralizar peões ou até peões perto do centro também é bacana. E desenvolver peças leves e fazer o roque, tá? Todas as aberturas, elas envolvem isso, centralização, ou peças apoiando o centro, tocando no centro, peças leves desenvolvidas e a segurança do seu rei, tá bom? Gravem isso, é muito importante. Foi assim que eu aprendi, é assim que eu quero passar para vocês também. E aqui as brancas elas jogam dama em D2, a gente faz o roque pequeno, e as brancas jogam bispo C4, que é o ataque yugoslavo, e a gente já vai entrar na dragão chinês. Eu sei que eu estou fazendo bastante suspense, mas eu só quero passar rapidinho uma variante que a gente passou na parte 1, só que eu só esqueci de terminar, tá? Por inteiro. Depois de roque grande, né, direto pelas brancas, a gente pode jogar D5, também tem outros lances como cavalo toma cavalo, mas D5 aqui é até um pouquinho mais popular. E as brancas depois de... por favor, depois de rei B1, não vamos tomar este peão de E4, tá? A gente poderia estar com a ideia de isolar, né, o peão branco, como a gente viu também na parte 1. Só que as brancas elas têm esse golpe ganhando uma peça, né, e vão ganhar o jogo. Não tem o que fazer. Se a gente tomar o cavalo, a gente vai perder material. E se a gente tomar a dama, a gente vai levar este intermediário, tá? Então, se as brancas... Deixa eu só voltar, se eu fui muito rápido, perdão. Que é depois que a gente sai com o rei. Agora esse cavalo aqui não está mais atacado e a gente ficou com peça a menos. Então, depois de rei B1, a gente tem outros lances muito melhores, né? Como até mesmo cavalo toma cavalo, aí acaba esse problema já, né? E peão aqui em E5 também é bastante ok, tá? Só para vocês lembrarem mesmo dessa situação. E as brancas elas têm um lance até, eu acredito que seja mais forte do que o rei em B1, que é peão toma peão. A gente tem que já tomar esse peão com o cavalo. Vocês veem que são lances naturais, né, que a gente está fazendo, até lances únicos, tá? Então não temos tantas dificuldades em relação a esta abertura de achar lances tão difíceis. Ó, depois de cavalo toma aqui,
Atacando a nossa dama, a gente tem que retomar esse cavalo, né? São lances forçados. Esse nosso peão aqui ficou meio fraco, né? Ficou isolado, mas já abriu uma coluna B boa para ataque, né? Para nossa torre, né? Isso aqui é bastante interessante. Bispo D4 pelas brancas, E5 é um lance bastante ativo, bastante comum, natural nessa posição. Bispo C5, ó, de novo a gente tem um lance forçado, né? A gente tirar a nossa torre de F8 para E8. E as brancas elas fazem cavalo toma cavalo. E a gente toma esse cavalo e vamos perder um peão, mas é de propósito. Depois de dama toma D5, a gente toma a dama das brancas, torre toma dama e bispo E6. Esse é um lance muito legal nessa posição. Mas é o que eu falei para vocês, tá? As pretas elas têm um peão a menos, né? Então não fiquem desesperados, né? Porque se vocês verem, até sentirem essa posição, ambos os lados têm o par de bispos, mas eu confio muito mais nesse par de bispos das pretas, né? Que está atacando, rasgando o tabuleiro diretamente no roque grande das brancas. E tem aqui uma coluna muito boa, duas colunas, né? Semi-abertas, que as pretas elas vão também partir para cima. Mesmo sem as damas no tabuleiro, as pretas têm bastante ataque, as brancas têm peças paradas, né? Aqui também. Mas tem muito jogo pela frente, né? Com certeza. Um lance legal aqui para o branco é a torre D6. A gente vai sempre também trabalhar, tá? Com os melhores lances dos nossos adversários, para a gente também dar o nosso melhor, tá bom? Claro que eu mostrei algumas seladas, né? Mas para vocês conhecerem, né? E também eu mostro os melhores, para a gente também poder enfrentar dessa forma. Aqui o preto tem bastante lances possíveis também, como torre atacando o bispo nessa coluna, ou até bispo F8, mas a gente pode, por incrível que pareça, tomar o peãozinho lá de A2. Como eu também falei na parte 1 desse vídeo, o Bob Fischer, né, fez um lance como esse no Campeonato Mundial, né, contra o Boris Spassky e perdeu a partida. Ele não perdeu o Mundial, mas uma das partidas que ele perdeu foi dessa forma, né, que o Boris ele fez um lance como B3 e depois rei B2 e ganhou o bispo mesmo do Bob Fischer. Mas nessa posição não acontece isso por algumas características táticas, que a gente vai ver agora. Mas é como eu falei para vocês, se vocês não quiserem entrar nessa linha, tá, não tem problema. Mas só mostrar para vocês que nessa posição específica não tem problema também, se vocês quiserem tomar esse peão de A2. Um lance como de torre de E8 atacando o bispo. E como eu também mostrei no vídeo anterior, esse bispo não pode sair, que as pretas elas fazem bispo toma B3. E agora quem tem um peão a mais é as pretas, né? Atacando esse rei. E aqui tá jogando esse peão para cima. E as pretas, na minha opinião, já estão ganhas, tá? Nessa posição. Vou até consultar aqui o peixe, né? O Stockfish. 2.0, né? Para o preto. Não é considerado ainda ganho, mas muito perto de... Ó, já está aumentando, enfim. Só para a gente ter uma ideia mesmo. Então, as pretas já estão muito bem. As brancas não podem tirar esse bispo daqui. Uma sequência é a torre D5. Também mostrei no vídeo anterior. Aí depois de A5, rei B2. A gente está com medo, né, de perder esse bispo de A2. Eu sei disso, que vocês também podem estar pensando. Mas a gente joga A4 e a gente perde mesmo esse bispo de A2, porém a gente vai conseguir recuperar a peça. É um pouquinho um pouquinho difícil de ver, tá? Essa sequência. Não é tão fácil, né, como os outros lances que eu mostrei para vocês, né? Que é mais profundo essa questão desse bispo que a gente vai perder. Depois de rei toma bispo, a gente dá um cheque duplo agora de peão e torre, né? Bastante ataque, só que a gente tem que urgentemente conseguir uma compensação, né? A gente perdeu uma peça. Depois de rei toma B3, torre A5, fazendo raio-x, né? Aqui no bispo, na torre. Esse bispo está cravado, né? Esse bispo branco não pode sair, senão perde a torre, certo? Então, agora as brancas poderiam ter duas opções desesperadas para poder manter esse bispo no tabuleiro, que são elas rei C4 e rei B4. Vamos ver aqui as duas bem rapidamente. Rei B4, agora a gente vai jogar torre por
C5, depois de torre por C5, bispo F8, é um lance bastante bonito. E tá 0.0 na verdade, mas as pretas recuperam o material, né? Bastante legal. E agora as brancas, qualquer lance que fizerem, vão perder nessa torre. Por exemplo, um lance como bispo C4 ou bispo D3, a gente vai tomar. Só que é uma situação que as pretas elas têm a estrutura de peões melhores, tá bom? Esses peões estão unidos, né? Esse peão aqui também está perto, tá? É uma ilha só de peões. E as brancas elas têm um peão isolado em C2. Porém, é um final de bispo de cor opostas, né? Então isso aí tende muito ao empate, tá? Nesse tipo de posição. E a gente viu o rei B4, eu prometi também rei C4, mas fica bastante parecido. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo enquanto eu bebo uma água. E agora pretas jogam e recuperam o material, tá bom? Vê se vocês conseguem acertar o lance das pretas. Bom, pessoal, parabéns para quem jogou o bispo em F8. É esse lance mesmo, tá? Que as pretas vão recuperar a peça, cravando, né? Tudo aí. E não tem como defender mais esse bispo, né? Pelas brancas, né? Elas podem até transpor para a posição anterior, depois desse e desse, fica uma posição bem parecida, mas é o que eu falei para vocês. Uma posição igualada, né? Bispo de cores opostas, é difícil da gente ganhar. Então, até mesmo, né, tomar aquele peão de A2, né, leva numa posição igualada, né? Então, aqui a gente pode até jogar de uma forma mais ativa, né, atacando o bispo. Mas aí fica de acordo com o estilo de vocês também. As pretas elas estão bastante confortáveis na minha opinião, tá? Mesmo com peão a menos nessa variante. Então agora, pessoal, finalmente vou retornar aqui os lances. Depois dessa palhinha do roque grande. E agora as brancas jogam bispo C4 ao invés do roque grande. Este é o ataque iugoslavo. Tá? E o lance bastante comum de pretas é bispo em D7. Até mostrei para alguns alunos recentemente, né, esse bispo que parece um pouco passivo, mas nada disso. Ele está numa casa excelente, controlando duas diagonais, ele está mirando, né, como mostrando nas setinhas aqui no tabuleiro. E é um lance bastante típico da dragão, tá bom? E as brancas agora, depois de roque grande, a gente finalmente vamos demonstrar dragão chinês. Eu sei que eu demorei, que eu fiz um suspense, né? Dragão chinês é quando a gente coloca a torre na casa B8, agora no lance 10, depois do roque grande das brancas. Esse é o dragão chinês. As brancas, depois do roque grande, né, que é um lance bastante natural, elas podem enfrentar a torre C8, né, pelas pretas, e aqui eu fiz essa confusão, né, porque de setas. É para explicar que aqui, ao jogar a dragão, tá, você tem que ter em mente que esse bispo do dragão é muito importante, esse bispo de G7. E essa torre aqui também nessa coluna, na coluna C. Não necessariamente essa torre, tá? Mas peças também atacando essa coluna semi-aberta. São os pontos fortes da dragão, tá? A coluna de C e a diagonal desse bispo de G7, tá bom? E é um lance bastante comum essa torre em C8. Um outro lance bastante comum é dama A5, foi implementado pelo grande mestre Chris Ward, ele tem até um livro falando bastante sobre isso. E qual é a ideia? Que depois de um lance como bispo B3, torre de FC8, a gente vai começar a perceber a diferença. As brancas jogam H4, a gente joga cavalo E5, aqui tem G4, mas se as brancas jogarem bispo H6, a gente pode puxar para H8. E esse bispo não está atacando mais a nossa torre de F8, seria só uma ideia também, tá bom? Mas são linhas que hoje a gente não vai ver, tá? Numa outra oportunidade a gente pode analisar com mais profundidade esses lances como torre C8, nessa posição, ou também dama A5, tá? Mas como eu prometi para vocês, hoje a gente vai ver torre B8. Então aqui, né, a ideia das pretas é jogar esse peão em B5, tá bom? Direto mesmo sacrificando.
Eu vou explicar para vocês porque é um pouquinho mais avançado, por isso que eu deixei para mostrar somente agora, depois de explicar todas as ideias, né? Mostrei até linhas que as pretas sacrificam peões, né? E aqui não é diferente. Só que as brancas, elas também vão partir com o mesmo princípio, tá, galera? Depois de H4, qual a ideia? O que vocês acham? As brancas, elas querem jogar simplesmente H5, sacrificando o peão mesmo, né? E abrindo essa coluna de H para atacar o nosso rei. Então isso é bastante típico de ataque, né, das brancas em relação ao nosso rei. Só que a gente também vai fazer a mesma coisa do outro lado, né? Lembrem, né, com cuidado, né, que eu falei para vocês do torre B8, que a ideia é jogar B5, e é isso mesmo. Depois de H4, B5, também atacando o nosso inimigo, né, o rei branco aqui. E o lance mais forte, por incrível que pareça nesta posição, é bispo B3. Se a gente for analisar de uma forma bem matemática simples aqui, as brancas elas têm três opções, né, de tomar esse peão de B5, certo? E as pretas elas estão mesmo sacrificando o peão de B5, independente com que peça o branco tomar, as pretas confiam que vão abrir essa coluna de B, né? E vão ficar muito bem. E essa é a proposta da Dragão Chinês, tá, galera? Se vocês gostarem, né, dessa proposta, vocês podem implementar nas suas partidas e se vocês, claro, também estudarem, né, e confiarem nestas variantes. Como eu falei para vocês também no vídeo anterior, não fiquem preocupados em gravar lances toda hora, né? Esse estudo vai estar no Lichess disponível para vocês. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo do vídeo. Se vocês gostarem também, é só clicar no curtir, compartilhar, para a gente também postar mais conteúdos para dar aquele apoio. E entrando em contato comigo nas minhas redes sociais, eu coloco vocês nesse estudo, né, vitalício, tá bom? Então, não precisem gravar agora, né, vocês vão ter esse material. E vamos ver então todas as possibilidades, né, para as brancas tomando esse peão de B5 para a gente provar mesmo que as pretas ficam bem, tá bom? Será que é um peão envenenado? Não sei se vocês já ouviram esta expressão no xadrez. Então vamos lá. Primeira proposta aqui, bispo toma peão. O que que acontece, né? Um lance bastante legal, cavalo toma D4. E agora, se as brancas fizerem bispo toma cavalo, elas estão perdendo uma peça, né? Depois de bispo toma bispo, cavalo toma, torre toma cavalo, nós temos simplesmente um cavalo a mais. Mas como eu falei para vocês, eu vou dificultar, né? Vou fazer os melhores lances para o nosso adversário ou adversário, que é esse intermediário bispo D7. A gente também tem um intermediário de peça desesperada, também é uma expressão engraçada, né? Não sei se vocês também já ouviram no xadrez. Já que a gente vai perder o nosso cavalo, vamos tomar um peão, né? Não sei se vocês concordam. E depois de dama C2, cavalo toma D7. E o preto já está bastante numa posição equilibrada e também ativa. Lembra que eu falei para vocês desse bispo, né? Dessa diagonal toda, dessa coluna, vai ter essa coluna também futuramente. Então assim, e as brancas elas estão muito lerdas ainda no ataque, né? Então eu acredito, não sei se vocês concordam comigo, mas nessa posição está muito melhor de jogar de pretas. Está bem concreto na minha visão. E se as brancas forem até gulosas ou materialistas, um lance como bispo toma 7, a gente joga a torre B4. E as pretas já estão muito bem. Tá chegando dama 5, estamos puxando a outra torre depois para ataque e vai ter uma sequência de checkmate, provavelmente. Tá, então as brancas elas não podem ser tão materialistas agora, né? Elas precisam ir para cima, mas as pretas estão muito bem. Tá, então a gente viu que bispo toma B5 não é tão legal. Vamos ver então cavalo de D toma B5. Tá? Aqui as pretas podem jogar um lance como cavalo E5, bastante interessante. E agora, por que é tão interessante? Lembrem que no ataque iugoslavo era muito bom para as brancas deixarem esse bispo em C4.
ou em B3, né, para manter essa pressão em F7. Essa é a ideia toda do ataque jugoslavo, né? Só que se as brancas deixarem o bispo nessa diagonal, a gente vai ganhar uma peça, simplesmente. E as pretas, de novo, têm uma peça a mais, né? Então as brancas elas têm que recuar esse bispo lá para E2. Ou até mesmo para F1, mas seria acho que mais feio, né? Acho que em A2 aqui faz um pouco mais de sentido, né? Para poder apoiar o avanço dos peões. Só que a gente já descaracterizou totalmente o que o branco queria, né? Que era manter o bispo em C4 ou em B3 nessa diagonal. Aqui a gente pode fazer dama A5, lembrando que as pretas estão com o peão a menos, tá? Mas como eu falei para vocês, vai chegar mais uma torre para o ataque, né? Já temos essa torre no ataque, esse bispo. Esse cavalo aqui está muito bem também, dama 5. E as brancas não chegaram, né? É uma Fórmula 1, quem chegar primeiro vence. Então aqui as brancas depois de cavalo D4, a gente vai trazer outra torre. Olha como é que são lances bastante naturais. Nessa posição temos um tático, tá? Depois de cavalo B3, torre toma cavalo. Bastante bonito também. Se as brancas fazem peão de A toma, a gente tem dama cheque, cavalo E1 e cavalo toma E4. E depois de peão toma cavalo, cavalo C4, com ameaça de checkmate aqui em B2. Indefensável. Por exemplo, na verdade pode defender o mate, mas vai ter que dar a dama. Eu sei que eu fui um pouquinho rápido, mas é uma variante muito bonita. Temos até torre por C3, mas aqui dama 1 é muito mais forte, cavalo B1. Lembra que a gente já sacrificou uma torre, né? E aí depois de dama 1, agora a gente vai ter cavalo B1, perdão. Cavalo toma E4. E a ideia, sacrificando esse cavalo, a gente vai sacrificar outro cavalo também. Então uma linha linda, né? A gente sacrificou uma qualidade, sacrificamos 2 cavalos e vamos dar checkmate. Simplesmente é isso. Por exemplo, se até tentar jogar como um dama C3, né? Vê se vocês conseguem ver as pretas, elas têm checkmate em 2 lances. Podem dar um pause no vídeo. Não é tomar a dama, tá? É um checkmate em 2 lances. E ver se vocês conseguem achar. Parabéns quem viu dama toma B2, que depois de dama toma dama, bispo toma B2 e é checkmate. Então é uma linha bastante aguda, bastante bonita na minha opinião também. Tem várias oportunidades, né? O branco também pode tentar defender de outra forma, só que o preto continua lá em cima tomando em A2 e fica uma posição horrível assim, né? Para as brancas também, na minha opinião, tá, galera? Eu sei que tem muito jogo aqui, mas as pretas elas estão com a qualidade a menos, né? Porém, esses peões aqui estão dobrados. E o rei branco está muito exposto, né? Eu até falei para vocês a importância da segurança dos reis, né? Então, a chance das pretas de ganhar essa partida é muito maior do que as brancas, sendo bem franco. Então, voltando de novo, vamos tomar aquele peão lá da dragão chinês, né? Com outro cavalo que a gente não tomou. Depois de um lance como esse, a gente joga o cavalo em E5 e de novo as brancas vão ter que sair com o bispo dessa diagonal, que é o bispo do ataque jugoslavo. Vão ter que ir lá para E2 e depois a gente vai tomar esse cavalo com o nosso bispo. Cavalo toma B5 e dama D7 é um lance bastante sutil, porque estamos agora atacando esse cavalo, né? A gente está oferecendo uma torre por 2 peças, isso é muito bom para a gente. Também estamos ligando, né, as nossas torres. É uma posição que eu gosto muito de pretas novamente, tá bom, galera? Uma possível continuação para o branco, que ele não quer dar o cavalo e o bispo pela nossa torre, né? Cavalo D4. De novo a gente está com peão a menos, mas olha quanta compensação, né? Torre de FC8.
as duas torres nessas colunas semi-abertas. Então esse é o espelho, esse é o objetivo, o foco da dragão chinês. A gente dá o peão de B5 e a gente atacar com tudo, todas as colunas abertas. Tá chegando o cavalo em C4, as torres aqui estão atacando o rei. É uma posição dos sonhos, na minha opinião, tá? De pretas, né? Jogando uma defesa, né? A gente já conseguiu uma posição dessas. Claro que o branco também tem o seu potencial, só que de jogar H5, bispo H6, só que se o branco já jogar isso, ele já está levando um risco de tomar um dama A4 até levar um checkmate daqui a pouco. Tem uma sequência até, como eu acabei de falar, vou mostrar para vocês, H5, o cavalo toma. Se o branco tentar desesperadamente abrir essa coluna, a gente vai até ignorar com dama 4. Vamos supor que as brancas elas queiram manter, né? Ganharam um cavalo, vão agora querer ficar com um cavalo a mais. A gente toma o peão de A2. E depois de um lance como dama E1, tem uma sequência de mate em 5 já, que é incrível para o preto já. Nem é tão difícil de ver, mas é uma triangulação. Dama toma B2, rei D2, dama C3, rei C1, dama E3 cheque. Ou torre D2, né? Também a gente faria agora o mesmo checkmate em um lance, dama A3 checkmate. Então, assim, são linhas da dragão chinês que eu estou provando para vocês, né? Que as pretas elas ficam muito bem. Tem uma outra variante também que é cavalo por C6, que eu também confio muito nas pretas, né? Depois de bispo toma C6, bispo B3 e A5. Uma posição que eu gosto muito de pretas, né? Que as brancas elas estão arrumando uma forma de não tomar o peão de B5, né? Que a gente viu que as três formas as pretas ficam muito bem. E agora depois de bispo H6, B4, tem esse intermediário, a gente toma. Cavalo D5, é um lance bom, né? De brancas, e a gente tem A4. Então, como eu falei para vocês, né? As pretas elas têm muita compensação pelo peão a menos, tá? Coluna aberta, peões na quinta, daqui a pouco os peões estão chegando na sexta. E tá relativamente fácil defender o ataque das brancas. Vou tentar exemplificar isso agora na prática, né? Também é fácil a gente falar e não demonstrar na prática. Depois de bispo C4, a gente toma esse cavalo de D5 que está incomodando bastante e um lance como H5. Né? As pretas elas já estão com uma vantagenzinha aqui até no computador. Eu gosto de consultar muito pouco, né? Só para ter uma ideia geral. Mas humanamente falando, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu prefiro muito mais as pretas também. Nessa posição, o nosso ataque está chegando muito mais rápido. Eu disse lá atrás para vocês que é tipo uma Fórmula 1, né? Quem chegar mais rápido vai vencer. E é isso mesmo. Então, essa é a dragão chinês, tá? Toda a teoria dela tá aqui nesse estudo. E o lance mais forte, como eu também comentei, por incrível que pareça, nessa posição é bispo B3. E as pretas têm algumas alternativas, mas uma delas é cavalo A5. E depois de H5, vou mostrar aqui uma partida de um grande mestre britânico, o Guy Jones, para a gente encerrar o vídeo com esta partida, tá bom? Ele veio com o cavalo em C4. O adversário dele, eu acho que também é um gêmeo britânico, David Ledger. Tomou em C4, ó, de novo, né? A gente abriu a coluna B. E aqui foi tomado o peão de G6. O Jones tomou com o peão de F. Isso é bastante interessante para dar fugas para nosso rei, tá bom? Bispo H6, dama B6, ó, ameaçando assim sutilmente checkmate. Depois de B3, peão toma B3, A toma B3. O Johnny jogou bispo toma H6. Eu sei que parece bastante assustador, né? Que essa dama vai vir. Mas ele joga a torre F7, né? Ele preparou isso, né? Ele tomou com o peão de F7 para colocar essa torre em F7 e sutilmente, né? Fazer uma fortaleza para defender o ataque das brancas. Dama G5, torre C8. E vamos aqui uma sequência que aconteceu nessa partida.
as pretas já estão atacando bastante. E5 é um lance bastante legal, né? Afastando esse cavalo. Bispo F5, né? Ó, vocês estão vendo que o ataque das pretas estão chegando mais rápido. Torre D2 defendendo. Torre B7, ó, outra torre também chegando. Então as ideias da dragão chinês, elas são muito similares em todas as suas variantes. Torre A1, dama C5. Rei G7, um pouco profilático para defender mais esse rei, já que as torres saíram do ataque. Então as brancas elas estão nitidamente mais na defensiva. G4, mas a gente tem um intermediário com H6. Depois de dama H4 a gente toma brilhantemente. Esse lance é muito bonito. Se vocês quiserem parar aqui para ver como as pretas ganharam essa partida, mas eu vou aqui dar sequência porque eu não me aguento. É muito, muito bacana essa sequência de pretas. Torre toma B3. Dando a torre. O rei tem que ir para C1. Mas eu vou mostrar para vocês por que não pode fazer o rei agora toma B3. O que vocês acham? Será que a gente tem checkmate? Se vocês quiserem também, pausem o vídeo. Como que as pretas dão checkmate? Parabéns, quem jogou torre B8, acertou. Se o rei sobe, vai levar o checkmate aqui. E se o rei desce, é checkmate aqui também. Muito bacana, né? Então é um sacrifício de torre feito pelo Gwen Jones. Primeiro ele sacrificou o bispo, né, em C2. Agora a torre. O rei tem que recuar, como a gente viu, tem linhas de checkmate. Só que aqui também tem dama A3, rei D1, torre B1 cheque, cavalo C1, dama toma F3. E agora um lance bastante bonito, dama D3, e as brancas abandonam. Porque depois de rei E1, né? Torre toma C1 e é uma sequência até de checkmate também. Depois que o rei vem, a gente vai agora jogar dama D4, rei F3, dama F4, dama F1, rei G3. Temos até duas opções, torre C3 também me parece mais forte, né? Se o rei vier pra cá, a gente já tá dando aqui uma escadinha, né? Jogando aqui a torre em C1 e é uma escadinha, uma sequência de checkmate, né? Mas é uma partida muito bonita, tá? Por mais que as pretas não tivessem essa sequência de checkmate, elas já tem também aqui 3 peões a mais. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, se gostarem, é só me chamar aqui nas redes sociais. Por favor, curtem esse vídeo, compartilhem. E um forte abraço para vocês e fiquem na paz. E qualquer coisa aí, só me procurar sobre a defesa dragão. Principalmente essa, né, dragão chinês, que eu fiz um estudo bastante especial para todos nós. Valeu, forte abraço e até a próxima!